Olá, galera, aqui Rapidola, professor Orlando Castro aqui nos nossos estúdios e recebendo aí como convidados aqui o professor Thiago Rocha, o professor Franco, que vocês já conhecem aqui do nosso canal, para falar aí de um tema que com certeza você vai ver na sua prova do Enem, aí a competência 6 que trabalha a questão ambiental. Professor Thiago, o que nós podemos ver na prova e geralmente aí ao longo dos últimos anos tem se visto sobre a questão ambiental? Bom, é importante tu lembrares que as questões ambientais elas são recorrentes em provas já citadas aqui pelo professor Orlando. Tu tem que ficar ligado que quando se trata sobre questões ambientais, eles vão te apresentar duas informações. A primeira delas, você tem que estar atento a qual é a solução, qual é a proposição para solucionar esse problema. A segunda delas, como é que o mundo se organiza para debater sobre tais problemas ambientais. Problemas ambientais variados, como chuvas ácidas, problemas ambientais como inversão térmica, microclimas, enfim, discussões sobre essas que sempre são abordadas na prova de ciências humanas, especialmente em geografia. Isso, ao longo do tempo, vem sendo trabalhado dessas duas maneiras, como apresentar soluções e como o mundo vem debatendo sobre isso. Muito importante essa dica do professor Thiago Rocha, você se apresentar como um solucionador do problema. Isso nos eixos cognitivos do Enem é muito bem explícito, Você enfrentar situações, problemas e a partir disso construir argumentos e elaborar propostas. Então, quando se fala da questão ambiental, você tem que ter essa preocupação aí de tentar compreender possíveis soluções, porque sendo um debate que está aí em constante evolução. Professor Franco, além dessas soluções, é preciso também a gente conhecer a fundo cada um desses problemas, na verdade, apontando aí sempre os seus principais responsáveis. Como o professor Thiago falou, também a questão da ação dos estados, Conte pra gente mais sobre isso. É interessante a gente abordar essa questão da política internacional, sobretudo nas últimas décadas, que a gente vem assistindo o papel dos estados diante da questão ambiental. Se observa, por exemplo, o histórico das conferências, desde Estocolmo, passando por Nairobi, passando por ECO 92, sobretudo aquilo que o Enem te cobra, a gente vai trabalhar, vai conversar um pouquinho aqui também, sobre o histórico do conceito de sustentabilidade, que é um conceito fundamental para enfrentar determinados problemas, propor soluções. Alguns itens do Enem cobram bastante isso, sobretudo quando se fala da questão do aquecimento global. O professor Thiago citou a chuva ácida, por exemplo, mas hoje quando se fala de Estado, política internacional e meio ambiente, não tem como a gente deixar de relacionar com a questão do aquecimento global e o que a gente vem observando recentemente sobre a postura dos Estados Unidos, como se retirando do Acordo de Paris e gerando muitas implicações, como por exemplo, podendo gerar uma abertura de precedentes para que outros estados também possam assumir a mesma postura. A gente vai debater um pouquinho isso aqui, falar um pouquinho da postura dos Estados Unidos diante das políticas ambientais que vêm sendo travadas nos últimos anos, nas últimas décadas. Muito bom, professor Franco. Então, fica essa dica para você não esquecer, compreender os conceitos. Os conceitos são ferramentas que você vai utilizar para compreender a realidade. Então, aí ele falou do conceito de sustentabilidade, um conceito muito importante, inclusive um objeto do conhecimento aí da tua prova do Enem, por isso fica muito atento contra isso. E é nesses conceitos, professor Thiago Rocha, que qual desses conceitos que o aluno que está nos assistindo agora tem que se atentar? Em 1972 foi criado o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o PNUMA lançou esse conceito de sustentabilidade, sobretudo a partir de 72, a partir de estudos científicos, não só estudos políticos. Então, em 1972, nós temos em Estocolmo uma grande conferência promovida aí por um clube de países riquíssimos, que era o chamado Clube de Roma, que lança a proposta de um novo conceito para entendermos sustentabilidade, como a possibilidade de garantir para que as gerações atuais mantenham o seu processo de desenvolvimento, mas também garantir que as gerações futuras tenham recursos naturais para promover esse desenvolvimento. Lembrar sempre que desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento econômico, são coisas distintas, Desenvolvimento está aliado a crescimento econômico, a justiça social, mas sobretudo sustentabilidade ambiental. Em 1987 foi lançado, a partir de uma grande cientista que era Gro Harlem, Ela lança então uma espécie de relatório chamado de Relatório de Brundtland,
que leva o sobrenome dessa cientista norueguesa, por sinal climatóloga, em que nesse relatório é apresentado já as primeiras possibilidades, as primeiras alternativas de discussão sobre o conceito de sustentabilidade, o que vai se desdobrar lá em 1992 na famosa Eco 92. Só quero chamar a atenção para você que está nos assistindo sobre uma informação importante que o professor Orlando, no primeiro momento, já também trouxe para a gente. Lembra, competência era ser trata sobre as questões ambientais, sobre a relação do homem com a paisagem natural. Mas eu quero te chamar a atenção dentro dessa competência de área 6 para duas habilidades. A habilidade 29 e a habilidade 30, né? Que tratam sobre a interação do homem sobre o meio físico. Se essa interação ela vai ser de degradação ou de preservação. Que trata sobre os impactos das novas tecnologias sobre o meio ambiente. Muito bom. Entendeu? Né? E aí surgem dois conceitos também importantes, que é o conceito de preservação e de conservação. Que são diferentes, não é? Uhum. O conceito de preservação tem a ver com aquela área intocada, aquela área a ser preservada para gerações futuras sem uso. E uma outra parte, né, fala muito da questão do conservadorismo, né, das unidades de conservação, que tem muito a ver com o desenvolvimento sustentável. Você garantir a manutenção daquele bioma, daquele ecossistema, mas ao mesmo tempo utilizando os seus recursos para as gerações do presente e garantindo também para as gerações futuras. Aí entra o conceito de sustentabilidade. Então é importante você se atentar que preservação é diferente de conservação. Professor Orlando, só para a gente interagir legal, é importante a gente destacar para o aluno que muitas vezes se fala de meio ambiente e se fala como uma coisa isolada, né? Só a natureza, só os elementos físicos, os elementos naturais, o clima, a vegetação, o relevo. Atento aí. E é importante que no conceito de sustentabilidade a gente não pode deixar de lado a questão da racionalidade. Quando se fala de conservar os recursos naturais para gerações futuras, você está falando de racionalidade. Então, o uso racional. Então, não posso deixar de relacionar com o ser humano, o papel que o ser humano tem. E aí entra um conceito importante, né, que eu sempre gosto de discutir, debater, que é o conceito de pegada ecológica. Né? Quando se fala de pegada ecológica, se fala da marca que o homem, que o ser humano deixa na natureza quando faz uso de um determinado recurso natural. Isso, na verdade, passou a ser utilizado também como uma metodologia para medir o grau de impacto que o homem vem deixando sobre a natureza. E é importante a gente destacar esse conceito, porque de repente pode aparecer na tua prova e você já vai estar ligado, vai estar esperto para isso aí. O professor, o que é legal nessa história toda de nós estarmos reunidos para você, é importante tu te ligares porque a gente está discutindo para você ficar muito bem preparado para a tua prova, é que um conceito puxa o outro, uma definição puxa a outra. A definição de pegada ecológica, bem colocada pelo professor Franco, ela está totalmente aliada, é o alicerce para que em 2012, durante a chamada Rio+20, né, que ocorre novamente no Brasil, uma grande conferência, a maior delas, por sinal, lance um novo conceito chamado de economia verde, que é justamente a ideia de aliar, né, os recursos naturais, a preservação e a conservação através de unidade de conservação desses recursos, mas aliar com as necessidades humanas, utilizando para isso a racionalidade e por trás de tudo isso a pegada ecológica. Economia verde é essa que é, sem dúvida nenhuma, fundamental para nós entendermos a preservação desses recursos para gerações futuras. Porque se nós pensarmos ainda nessa economia baseada na exploração sem precedentes, nós teremos aí uma série de problemas. Inclusive, justamente existe o outro lado da moeda, né? Justamente a partir desses problemas possíveis de ocorrerem, uma série de alarmismos são criados, né? Tu deves lembrar, por exemplo, que um conceito fundamental dentro da geografia, dentro das ciências humanas, são os conceitos da demografia, né? Dos estudos demográficos, entre eles o neomalthusianismo. Mas, na virada da segunda metade do século XX, surgem dois conceitos aliados nesse neomalthusianismo, que é o de econeomalthusianismo. É aquela ideia de que se a população, sobretudo a população pobre, continuar nesse crescimento tão acelerado, uma série de catástrofes ambientais poderiam ocorrer. Então imagina você comigo o seguinte,
De repente, num debate político internacional, já colocado pelo professor Franco, um representante do Estado lança essa informação sobre possíveis problemas ambientais e ele utiliza para isso, para criar um verdadeiro alarme sobre o mundo, né? De que é preciso, então, racionalizar esses recursos naturais, diminuindo o acesso a eles, como já acontece, por exemplo, com o recurso fundamental que é a água. Inclusive isso fundamentou os debates e discussões do Clube de Roma, né? Perfeito. Aquele momento pós Segunda Guerra Mundial, pós década de 50, se falou muito nessa ideia alarmista a partir da explosão demográfica, né? Tentando inibir o consumo de recursos naturais por parte dos países mais pobres, uma ideia defendida pelos países ricos. Um ponto importante aí, você que está nos assistindo agora, é uma habilidade muito trabalhada na tua prova do Enem, são os diferentes pontos de vista. Então, muitas vezes, numa prova do Enem, você vai encontrar 2 textos apontando justamente o que o professor Tiago falou ainda há pouco, né? Sobre essa divergência de interesse, sobre visões que muitas vezes vão se contradizer e vão refletir o que hoje nós temos como os conflitos envolvendo essa questão. Então, a retirada, como o professor Franco falou ainda há pouco, dos Estados Unidos, aí do Acordo de Paris, e toda a questão aí da polêmica, né? Do polêmico governo Trump hoje no mundo. Então é importante você perceber esses pontos de vista diferentes, seja ligado à sustentabilidade, seja ligado à preservação, seja ligado aí à utilização ainda num sistema não tão racional, desenvolvimentista, né? Aquele modelo de desenvolvimento econômico da Revolução Industrial, né? De consumir o meio ambiente, daquela natureza que não acaba, né? E daquele outro modelo que é a natureza que possa entrar em colapso em virtude dessa exploração irracional. Então, é muito importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar, professor Franco aí, com relação às políticas públicas territoriais voltadas para essa questão. A gente sabe que hoje são conceitos também, né, mas que estão associados a essas políticas públicas, como as unidades de conservação, como as florestas nacionais, os corredores ecológicos, né, a Agenda 21, que foi muito difundida durante aí a Eco 92, e também a questão das patentes, né, porque também se torna, aí, como o professor Tiago falou, da economia verde. Então, esses recursos se tornam aí estratégicos para países, principalmente como o Brasil, país emergente, que lutam aí para garantir esse recurso e seus direitos. Carbono, né, professor? Olha para a gente aí, professor Franco. É interessante essa questão da postura do Estado, né? A gente observou nos últimos anos, por exemplo, os últimos governos que antecedem, por exemplo, agora o governo Temer, mas sobretudo o governo Dilma, o governo Lula, as estratégias que o Estado adotou no Brasil de criar novas unidades de conservação, áreas de preservação, flonas, né? Terras indígenas, usando isso como um pano de fundo, na verdade, para tentar assegurar que o Estado consiga manter, garantir a preservação desses recursos para que lá na frente possam fazer uso. Existe, claro, uma estratégia territorial, uma geopolítica, na verdade, que o Estado constrói em cima da criação dessas áreas de preservação, dessas unidades de conservação, corredor ecológico, florestas nacionais, as flonas. E essa política, essa geopolítica que o Estado cria a nível nacional, como a gente está falando, tem como pano de fundo exatamente isso: você garantir lá na frente que os recursos naturais que se encontram nessas áreas criadas possam ser utilizados pelo Estado ou até mesmo, né, ser utilizado por empresas privadas, ser colocado como concessão futuramente, caso essa política venha a ser alterada por outro governo para ser utilizado mais adiante. Agora, eu queria colocar aqui para a gente aguçar um pouquinho o debate, um pouquinho no plano internacional, a questão das repercussões que a saída, né, dos Estados Unidos, a saída, né, pelo menos no plano político, no plano, enfim, vamos colocar aqui uma saída não oficial ainda, né? Apenas anunciou-se a saída, mas aí esse trâmite aí, segundo os especialistas internacionais, leva um pouquinho mais de tempo. Que repercussões no plano internacional a saída, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris poderia gerar, por exemplo, a países mais pobres? Queria aguçar um pouquinho esse debate aí, professor Tiago, professor Orlando. Vale lembrar que os Estados Unidos é um líder mundial,
né? Não só no que diz respeito à produção industrial, né? Mas, sobretudo, é um líder no que diz respeito até à economia no mundo. O grande mercado capitalista, ele basicamente depende das relações internacionais propostas a partir dos Estados Unidos, né? Isso é um retrocesso. É uma espécie de retrocesso, porque, por exemplo, países da sua chamada periferia imediata, países latino-americanos, que dependem dessas relações comerciais com o próprio Estados Unidos, e essas relações, obviamente, a gente sabe disso, né, estão baseadas no processo produtivo estadunidense, que é um processo de acelerada exploração de recursos naturais. Esses países podem tomar isso como um exemplo, eu diria até que é um exemplo negativo, né? Como um exemplo de que não há necessidade para esses países de proteger, de preservar e conservar os seus recursos naturais, visto que o seu grande líder, o grande motor da sua economia não preserva, não concorda e até mesmo discorda de algumas políticas internacionais. O grande discurso utilizado pelo governo Trump, e a gente não precisa ser inocente não, a gente não deve ser inocente. O governo anterior, que ocorreu um alardeamento, uma propaganda de que era um governo liberal, um governo renovador, um governo preocupado com essa questão, que era o governo do Barack Obama. Já no governo Barack Obama já existia assim um discurso negativo em relação às questões ambientais. Existe a pressão, né, das empresas que estão por trás. Claro. Inclusive é anunciado, é muito aberto, muito claro isso, é divulgado na mídia que o discurso do Trump é preservar de fato. Ele usa um discurso, claro, até populista, dizer que está preocupado com o cidadão norte-americano, mas na verdade está preservando o interesse das empresas americanas de petróleo, das empresas de carvão, de gás, que vão perder. Comandaram por trás da política americana, diga-se de passagem. E que vão perder muito mercado no cenário internacional. E tem outro fato que a gente precisa lembrar. A globalização hoje ela se caracteriza por um espraiamento produtivo. Então eu tenho uma grande matriz lá na Califórnia, uma grande matriz lá no Texas, mas as suas unidades fabris elas estão na África, estão na América Latina, estão no Sudeste Asiático. E essas unidades fabris altamente poluidoras, elas são grandes responsáveis pela emissão, por exemplo, de gases de efeito estufa. Então imagina para os Estados Unidos concordar com uma política que limite essa produção, né? Esse é o grande discurso utilizado pelos Estados Unidos, né? Utilizado pelo governo estadunidense, mas que na verdade ele está pressionado por essas indústrias. Tiago, uma coisa muito interessante que você falou agora, foi a relação da produção, desse espraiamento, dessa desconcentração da atividade produtiva. E você que está nos assistindo, é muito importante que apesar da nossa competência central está ligada aí à questão sociedade e natureza, meio ambiente, que a competência seja, mas que você não se prenda a essa competência para debater esse assunto que é tão amplo, tão diversificado e tão polêmico, e importante acima de tudo. Por exemplo, a competência 4, que fala das técnicas e tecnologias, ela, nas suas habilidades, trabalha justamente você compreender o impacto, né, dessas técnicas e tecnologias no meio ambiente, na sociedade. Outro ponto importante aí que, com certeza, é de comum acordo aqui, é que a questão social, isso na Conferência de Joanesburgo em 2002, foi destacado que a pobreza como um dos grandes impactos ambientais, né? Então, a condição social. Então, é importante você ter uma visão que muitos técnicos aí chamam de fora da caixa, de não ter aquela compreensão limitada, né? Aquela compartimentação, como Paulo Freire fala, bancária, onde só você armazena, você guarda. Não, você tem que ter uma visão mais aberta. Então eu acredito aí que você que está nos assistindo, com certeza aí gostou desse bate-papo, foi muito bacana. Professor Tiago, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Professor Franco, já nosso parceiro aí, aguardando aí, muito pedido para mais aulas. Professor Tiago também, sinta-se convidado a gravar aqui com a gente, porque esse canal só cresce aí, parceria, principalmente com você que está do outro lado. Então eu queria dizer que tudo isso é para você. Vamos fazer junto nossa chamada. Não esqueça aí de curtir a nossa aula, curtir a nossa fanpage, fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, isso nos motiva. Nós estamos aqui por você. Então vamos lá junto? Se liga, Rapidola!